Olá, amigos, tudo bem? Aqui é a Diaconisa Elie Matos para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Já estamos no nosso primeiro trimestre de 2020 e estamos já na lição número 7. A nossa revista é a Betel, que traz por título A Família Natural segundo os valores e princípios cristãos. Mas já estamos na lição número 7, que traz por título Ameaça aos valores cristãos na família. Você que já está nos acompanhando, pega a sua revista, a sua Bíblia e vamos começar a nossa leitura. Para você que está chegando agora, já peço para você se inscrever em nosso canal, ative o sininho, siga no nosso Instagram da Elie Matos. Também visite a nossa fanpage, curte lá, dá um like, tá bom? E outra coisa, você pode deixar aqui também embaixo os comentários, dicas e sugestões para que possamos vir juntos aprender melhor da palavra de Deus. Amém? Vamos lá então começar o nosso texto áureo da nossa revista lição número 7. Meus irmãos, então vamos lá começar a nossa leitura da lição número 7. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, que vai estar lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. A verdade aplicada. A família cristã não deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada na palavra de Deus, enfrentando as astúcias do inimigo. Olha que bênção, né? A nossa verdade aplicada aí da nossa lição número 7 da revista EBD Adultos. E o objetivo da nossa lição temos 3 pontos principais importantes no nosso objetivo da lição. Explicar que o mau uso dos meios de comunicação prejudica a família cristã. 2. Apresentar as leis e os diversos desafios do presente século. 3. Mostrar a importância dos valores cristãos e como agir para recuperá-los. Bom, vamos ler então o nosso texto de referência, que é o texto principal aí que nós vamos trabalhar na matéria, na lição, que vai estar em 1 Timóteo 4, tá bom? Vamos lá, pega a sua Bíblia, sua revista e vamos me acompanhar. Acompanha aí, no versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Maravilhoso o nosso tema, né, da nossa lição. Esse texto é o de referência que nós vamos usar aí para trabalhar essa matéria que está maravilhosa. Temos as leituras complementares que a gente sempre passa para vocês. E no final desse vídeo nós vamos ter o nosso pedido de oração. Quem lembra que todos os vídeos nós fazemos esses minutos de oração com você para que Deus venha abençoar a sua família. Tá, o motivo de oração de hoje eu já vou falar agora. Ore por capacitação e criatividade para os produtores de programas cristãos de rádio, de TV e de internet. Vamos apresentar esse povo na mão de Deus para que eles possam, além das leis, também obedecer a palavra do Senhor. Que é importante trazer programas bons para nossa família. Amém? Então, segunda-feira, você pode estar lendo em Êxodo 23,
20, no versículo 13, né? Fala, ó, o aborto é ordenança divina. Vamos falar o problema espiritual do divórcio. Vamos falar o método do ensino de Jesus, né? Vamos falar o uso das redes sociais, que é para a glória de Deus, a Bíblia e o jugo desigual, o perigo da pornografia e da imoralidade. Nós comentamos muito sobre essas coisas na lição número 2, tá? Temos lá a nossa playlist, você pode ir lá acompanhar desde a lição número 1 até agora, lição número 7. Tem muitas coisas que vai trabalhar aí, que vamos falar sobre os valores e princípios cristãos, né? Que apesar das leis que tá tendo, mas a gente precisa ter também aí a sabedoria de Deus, de como ensinar para nossa família horário certo de assistir, qual programa certo de assistir TV, o que usar nas redes sociais, o que não usar na internet, enfim, hoje vai ter muita coisa boa pra gente aprender, viu, gente? Fica conosco aí até o final. Bom, vamos já dar então introdução à nossa lição, o esboço da lição, que nós vamos falar aí. No ponto 1, nós vamos falar o mau uso dos meios da comunicação. Olha como isso é importante. Número 2, vamos falar sobre as leis e desafios do presente século. Comentamos sobre isso quase agora. Número 3, recuperando valores perdidos, que é o que precisamos fazer hoje em dia para que a nossa família venha a ser abençoada e que não venha a ser contaminada aí por esses programas, redes de TV, internet, propaganda, enfim, né? Tudo nos atrai. Então nós vamos tomar muito cuidado com a nossa família e nós também saber direitinho o que podemos e não podemos fazer, tá bom? Então a introdução é o desenvolvimento tecnológico, as novas leis, pós-modernidade, tem provocado mudanças na sociedade moderna e que precisam ser vistas e tratadas com cuidado, porque podem causar rupturas nos valores e princípios da família. E aí temos base, né, no livro de Isaías 5:20. Irmãos, anotem todos os versículos que forem ditos aqui, para que você possa, na semana, ler esses versículos, acostumar. Nossa intenção nesses vídeos, nessa lição, dessa revista, é incentivar você a leitura da Bíblia, a leitura dessa revista. Claro que nem todos os vídeos, depois nós vamos ficar fazendo leitura completa, porque fica um pouco cansativo. Mas nós vamos estar depois dando explicações sobre as lições e alguns subsídios das lições. Tá? Visto que também teremos louvores, palavras, mensagens, muita coisa boa em nosso canal, tá? Mas fica aí a dica, tá? Que essas 13 lições da revista da EBD Dominical Adulto do primeiro trimestre, fica aí a dica para incentivar a leitura nesse ano. Você precisa ler a revista, ler a Bíblia. Estamos incentivando vocês mulheres de Deus, que precisa ter um tempinho para estudar, não está conseguindo. Estamos aí dando uma forcinha, uma ajuda para vocês nessa parte, tudo bem? O mau uso dos meios de comunicação é o ponto 1 da nossa primeira lição. A família cristã deve estar precavida contra os assédios produzidos pela mídia, pois nele está contido todo tipo de carnalidade. O mau uso dos recursos tecnológicos pode ser um veneno mortal para os cristãos que não estão alicerçados na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:21. Irmãos, realmente, o mau uso, não que as coisas, não que a tecnologia, as coisas sejam ruins, não, é coisa boa. O nome de Deus deve ser louvado, sim, mas devemos usar com sabedoria, pois nem todas as pessoas estão estruturadas na palavra de Deus e quando vê alguma coisa, fica firme na fé. Não, acaba caindo, acaba se envolvendo, acaba se contaminando. E a lição é exatamente para você entender que não que seja pecado os usos de comunicação, não é coisa boa, não é bênção de Deus, mas precisamos saber como usar e o que usar e na hora correta, tá bom?
Ponto de partida da nossa lição é: o mau uso dos meios de comunicação prejudica a família cristã. Irmãos, a gente pensa que não prejudica, mas prejudica sim. Se você souber usar, tiver estrutura bíblica na palavra de Deus, ok. Mas se você não souber, esse mau uso vai prejudicar a sua família. Então, vamos entender aí que é bênção de Deus para a nossa vida essas lições. As redes sociais, no 1.1, diz assim, ó. Parece que a tendência é a redução da comunicação verbal entre os membros da família, porque geralmente estão ocupados com seus celulares ou como hipnotizados, né? 1 Coríntios 6,12. Irmãos, tem pessoas que a família hoje em dia não tá tendo mais nem comunicação uma com a outra. Na verdade, acaba se comunicando por WhatsApp, por celular. Às vezes um tá na cozinha, o outro no quarto, vão tá falando pelo WhatsApp ou pelo celular. Por quê? Porque fica aquela divisão de conversa, de lugar, cada um no seu lugar, e aí não tem aquele meio de comunicação mais, assim, um próximo do outro, sempre por telefone e tal, né? Então, é incrível como as crianças, com até menos de 10 anos, já possuem celular, né? Já tem Facebook, já tem Instagram, o Twitter, o WhatsApp. Olha, as crianças já estão tudo, até com canal no YouTube, né? Tem bastante criança aí agora com os canais no YouTube, né? Então, olha como as redes sociais, a tecnologia tá bem desenvolvida, né? E aí, o mau uso disso traz problemas para dentro de casa. Então, é isso que nós vamos estar falando aí sobre as nossas lições, tá bom? Então, ó, as redes sociais pode ser uma bênção para todos nós. É ou não é? Claro que sim, se a gente souber usar, né? Sempre filtrando o que é bom e o que é ruim. Mateus 6:22 nos ajuda a ter base aí para isso. Mas, irmãos, infelizmente não é assim. Infelizmente não está sendo desse jeito, né? Muitos jovens e adolescentes do nosso tempo se tornaram reféns da pornografia, da imoralidade, irmãos. Isso é um perigo. Temos que tomar muito cuidado. Muito mesmo, né? Então, ó, a família não pode ficar apática, irmãos, ou indiferente à realidade, né, das redes sociais. Claro que não, mas assim é importante procurar entender como usá-la para benefício da sociedade, para a glória de Deus, né? Em 1 Coríntios 10:31. E quantos pais acompanham sistematicamente seus filhos nas redes sociais? Quantos? Será que todos estão aí acompanhando seus filhos, curtindo aí eles no canal no YouTube, vendo o que é que eles estão assistindo, que tipo de programa, ou jogos, né? Quais os jogos que os seus filhos estão vendo? A gente tem que estar por dentro de tudo isso para que a nossa família possa estar abençoada, tomar muito cuidado para não estar também trazendo problemas aí para nossas famílias. E o professor Ricardo Marques, em palestra sobre a relação entre as tecnologias e comportamento humano, ele disse que em 2016, 60% das crianças brasileiras têm perfil nas redes sociais. Olha aí para você ver, 60% das crianças. Uma boa parte, quase tudo, né? Mais da metade. Já tem aí os seus canais nas redes sociais, né? Então, assim, 9 anos é a média da idade que uma criança entra na internet. É um perigo deixar os filhos ter acesso à internet, a esses acessos, conteúdos nas redes sociais sem um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento aí para essas crianças não estar acessando coisas que ainda são indevidas. No 1.2 diz: a televisão ela não é pecado. Não é pecado ter uma TV, né, irmão, em casa. Desde que você saiba qual programa que é devido para a tua família estar curtindo, assistindo aí com vocês nos seus momentos de lazer. Tá? Então, ó, pecado é permitir que programações ilícitas, pecaminosas e avessas à verdade de Deus e sua santidade tenha livre acesso em nossos lares. E assim, como se fosse tudo normal, né? Isso é pecado, irmãos. Isso sim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né?
com o programa de TV a cabo e da tecnologia de satélite, né? Todo esse kit de pecado pode ser levado para as casas, irmãos. Pode ser trazido, sim, tudo isso para dentro de casa. Tem que tomar muito cuidado. Os roteiros das novelas parecem fazer apologia aos adultérios e à fornicação, né? Então, apresentam um amor entre 2 homens, 2 mulheres. Olha que polêmico isso, hein, gente? Como algo extremamente normal, né? E nós cristãos, como é que fica? É normal ou não? Né? Então, isso sem contar, irmãos, com a violência, né? Que tá demais, licenciosidade, a leviandade, e até mesmo mensagens subliminares para os mais diversos fins. Irmãos, tem que tomar muito cuidado. E aí você anota o versículo em Gálatas 5,16 e 1 Pedro 4,2, que vai ter base, irmãos, sobre isso. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para poder fazer também a nossa programação de lazer, o tempo ali de assistir, de entrar na internet com nossa família. Tá bom? O pastor Elinaldo Renovato, ele escreveu como usar o televisor no lar cristão. Vamos escutar, ó. Os pais podem ajudar a sua família a não ser escrava da TV secular, de maneira sábia e eficaz, adotando alguma das providências sugeridas a seguir. Ó, nós vamos falar aqui 5, ó, dá uma olhada. Ó, procurar controlar o uso do aparelho de televisão. Determinar o horário em que os filhos podem assistir. Procurar ocupar o tempo de família com atividades interessantes. Fazer o culto doméstico todos os dias. Dedicar mais tempo para dar atenção aos filhos. Se nós pais fizermos essa programação dentro de casa, nossos filhos não vão ficar 24 horas no videogame, 24 horas na TV, 24 horas na internet e depois ainda quer levar o prato e as comidas tudo para dentro do quarto, em frente ao computador e ficar assistindo, ou na TV, ficar assistindo o tempo todo até comer ali, e aí não tem aquela comunicação com os pais dentro de casa. Por quê? Porque fica escravo das novelas, escravo da TV, até mesmo os pais. Não é nem os filhos, às vezes os próprios pais são escravos disso, de filmes, Netflix, um monte de coisa. E aí, gente, a gente não é que não pode assistir. Além de ter que escolher o que tem que assistir, o que tem que fazer, nós ainda temos que nos programar com nossos filhos, com a nossa família, para entender esse horário certo de estar participando, curtindo aí esses momentos de lazer, tá bom? 1.3 vai nos dizer assim: a dependência da internet. Gente, tem muita gente dependente da internet o tempo todo. Parece um vício. Isso não é muito legal, né? Então, ó, de acordo com Sandra Kieffer, em matéria no jornal Estado de Minas, o Brasil já conta com 22 milhões dos chamados nativos digitais, nascidos e criados a partir da década de 1980, na era dos games e da internet. As séries de reportagem do jornal sobre o problema revela muitas crianças e adolescentes nunca estiveram tão desconectados por seus aparelhos móveis, perdendo a vontade de estudar, de brincar, olha aí, gente, ao ar livre, até conversar entre si. Comentamos, sobre isso. E com os familiares, sem intermediação nas telas. É o tempo todo no computador, o tempo todo no celular. Isso é um perigo. Nós vamos ter controle, domínio próprio sobre essas coisas. E além dos distúrbios provocados pelo vício da internet, a pornografia, pedofilia, irmãos, pedofilia, tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças, O envolvimento com pessoas desconhecidas, irmãos, são assuntos que rodeiam o dia a dia dos nossos jovens, nossos adolescentes, O namoro via internet, até o tráfico de drogas, é um perigo iminente, irmãos, tá demais. Ou a gente toma cuidado, ou a coisa vai ficar assim, fora do controle, E se não formos rigorosos no nosso controle desses vínculos, conscientizaremos que eles influenciam os lares e causam danos irreparáveis aos nossos. É verdade, irmão.
vai causar muito dano, a gente vai depois sofrer, pagar um preço para poder controlar de novo, colocar toda a nossa família de novo no domínio, e aí vai ficar difícil, né? Hoje em dia vemos muitas pessoas sedentas, viciadas já, e parece que isso é a solução deles. Viver sem internet já não dá mais. Internet é uma coisa boa? Irmão, é maravilhosa. Se a gente souber usar, tudo é para a glória de Deus. Vai até nos ajudar grande, a gente trabalha até com isso, então a gente não pode mesmo deixar. Mas o que estamos aprendendo é ter um controle, ter um domínio sobre isso. Se nós perdemos o nosso domínio sobre as coisas, então as coisas vão nos dominar. E aí é um perigo constante para a nossa família. Ensinamos então, irmãos, que o mau uso dos recursos tecnológicos pode ser um veneno mortal para os cristãos que não estão alicerçados na palavra de Deus. Olha aí, né? Então vamos lá. No ponto 2 diz assim: as leis e desafios do presente século. Sem o temor a Deus, os homens estabelecem leis que defendem inteiramente seus interesses pecaminosos. Claro, vai ser a favor deles, né? Mas nós que somos cristãos, o que nós devemos fazer? Prestar atenção que apesar das leis deles, nós temos, irmãos, princípios e valores cristãos. Nós temos que ter esse controle, né? Saber o que nós estamos fazendo. Irmãos, quem não tem o temor de Deus vai cair facilmente nas garras de Satanás. Então nós temos o temor de Deus e o domínio próprio, nós vamos conseguir controlar sim essa situação e controlar a nossa família. Tá bom? Que tudo seja para a glória de Deus, né? Voltando à leitura, entre as mais novas leis que já vigoram em muitos países estão a legalização do aborto, por exemplo, a legalização da prostituição, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Irmãos, é só Jesus na causa. E em Salmos 11, no versículo 3, em Jeremias 3:30 e no 6:15. Dá uma olhada lá, grifa aí esses versículos, abre a sua Bíblia e vamos ler para confirmar. Você pode dar uma pausa no vídeo e lá ler e depois você continua a leitura da revista. Tudo bem? Um incentivo bom, né? Para continuar a leitura. No 2.1 vai falar sobre o aborto. Irmão, olha, dá uma olhada nisso. A pressão da cultura contrária dos princípios bíblicos rodeiam a igreja, como no caso do aborto. Porém, é preciso que todo cristão tenha em mente que a questão do aborto envolve as doutrinas bíblicas sobre Deus e a humanidade. Irmãos, Deus não aprova essa causa. Dá uma olhada lá na Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar para que não venhamos errar e nem apoiar essa causa. Apesar das leis, nós não vamos apoiar essa causa, porque nós temos princípios de Deus, temos princípios bíblicos. E aí é complicado, irmãos, vamos entender isso. Cremos que a vida de um ser humano começa no momento da concepção ou da fecundação, em Salmos 139. O próprio Jesus, ao assumir a forma humana, se identificou com o ambiente do ventre materno. Assim, o aborto é o quebrantamento da sacralidade da vida, pois a ordenança divina é: não matarás. Em Êxodo 20:13, temos base para isso, em Mateus 5:21. Né? Isso é muito importante você ler para você ver que isso fala na Bíblia, é a palavra de Deus. Né? Então, o didaquê, obra preparada provavelmente entre 70 a 100 depois de Cristo, visando instruir os cristãos acerca de vários assuntos em seu segundo mandamento. Condena o aborto e o infanticídio. Eita, que palavra difícil, né? Infanticídio. Condena. Irmãos, não é de Deus. Não é permitido. Se a própria Bíblia diz que Jesus não concorda e que a vida começa, irmãos, ali na concepção, na fecundação. Ali já tem uma vida, já tem um ser vivo ali. Então, não devemos
concordar com essa prática, tá bom? Então, o Dr. Douglas Batista escreveu: na legislação brasileira atual, o aborto é permitido nos casos de risco de morte à mulher e estupro. Então, vamos prestar bem atenção nos detalhes. No artigo 128 CP. Também é permitido a prática do aborto nos casos de anencefalia, conforme a decisão de Supremo Tribunal Federal. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Irmãos, tem aí só essas duas exceções aí na nossa Constituição, né? Então, irmãos, tem que prestar muito bem atenção. Dependendo da situação, mesmo assim, nós cristãos temos aí os nossos princípios e valores, né? A gente tem que tomar cuidado nessa parte para não estar concordando com coisas que Deus não está se agradando. Então, contudo, em novembro de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, em julgamento de uma ação movida pelo Ministério Público envolvendo pessoas de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a prática do crime de aborto consentido pela mãe, considerou que o aborto até os 3 meses não é crime, abrindo um precedente para a descriminalização. E apesar da decisão ter efeito exclusivamente para o caso de Duque de Caxias, irmão, mas para nós não. Com 3 meses a criança já está totalmente formada, né? Então acho que não é legal. Nós temos princípios cristãos diante de Deus. Então, para nós não é fundamental que isso aconteça. A nossa leitura vai falar sobre a aliança entre a luz e as trevas. A Bíblia é muito clara quando fala acerca do jugo desigual. Em 2 Coríntios 6,14, anote isso. O ciclo de amizade cristãs deve ser diferente, os locais e diversões cristãos também. Quantas pessoas já acham normal ir no lugar que todo mundo vai, praticar as coisas que todo mundo pratica? Então, fica aí a dica para nós, né? É claro que estamos no mundo, mas isso também não nos dá o direito de ser igual ao mundo. Irmãos, nós vivemos na terra, estamos aqui. Mas nós somos cristãos, não devemos nos misturar e querer fazer tudo que o mundo faz, porque senão aí não tem diferença de quem é servo de Deus, né? Tá? Então, você vai achar base para isso em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 15, né? Tá? Continuando a nossa leitura, muitos contribuem no período que antecede o namoro, o casamento, né? Que o cristão invista em oração e diálogo e observação, além de evitar envolvimento com uma pessoa não convertida. Não há garantia de que a pessoa não nascida de novo, após se casar com cristãos, se tornará uma discípula de Cristo. A experiência tem demonstrado isso. Infelizmente, por vezes, o que ocorre é o esfriamento espiritual daquele que professa a fé cristã. Que possamos ser iguais. Olha, a Leonora Ciberelli escreveu: muitos optam por se casar sem darem conta de quando e escolha do cônjuge. É mais do que um companheiro. Para se casar é preciso ter propósito, saber por que Deus pensou o casamento. Infelizmente, irmãos, muitos por medo da solidão, né, ou pensando que o casamento será o remédio para a felicidade, aí vai negociar, né? Negocia esse princípio inegociável. Ter alguém que esteja disposto a glorificar a Deus e a refletir a sua imagem. Casar-se com alguém que busca viver com Jesus, como Jesus, não isentará de passar por perdas, dores, problemas, mas fará toda a diferença. Quando nós buscamos alguém que é abençoado por Deus, que é ungido, que é crente, irmãos, vai facilitar. Claro que isso não vai deixar de ter problemas no casamento, não vai deixar de ter conflitos,
porque você escolheu um cônjuge que é evangélico, que é servo de Deus. Claro que vamos ter problema, irmãos, mas facilita mais quando os dois são servos de Deus, vão ajoelhar junto para orar, vão buscar a palavra de Deus juntos. Imagina um de um lugar e outro de outro, uma de uma religião, outro de outra religião, um não crente, o outro crente, irmão, o conflito que dá é perigoso. Então, que nós viemos aí ter essa sabedoria de Deus em nossas vidas. Tudo bem? Então, eu ensinei que a falta de temor a Deus faz com que os homens estabeleçam leis que defendam seus interesses pecaminosos. A legislação do aborto, o grande número de divórcios e a aliança entre a luz e as trevas, por exemplo, são alguns dos desafios do presente século. Falamos bastante coisa, né, irmãos? Então vamos agora começar o número 3. Ponto 3. Acompanha comigo aí a leitura. Recuperando valores perdidos. Como que nós vamos recuperar esses valores perdidos? Como que possamos trazer novamente para dentro da nossa casa os valores e princípios cristãos que Deus nos ensinou desde o início, né? Então, Lucas registra a história de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas dentro de casa. Lucas 15:8, né? Você conhece essa história das 10 dracmas e a dracma perdida, né? Essa parábola, no contexto da presente lição, nos faz lembrar da importância dos valores e nos estimula a procurar com diligência. Vamos lá procurar o que a gente perdeu? 3.1. A família e valores cristãos. Mesmo que a sociedade tenha mudado, a palavra de Deus, irmãos, ela não mudou. E os seus valores estabelecidos para o matrimônio continuam os mesmos, irmãos. Eles são inegociáveis. E mantê-los significa prevenção de sobrevivência para a família, em 1 Timóteo 4:1-3. Os valores são princípios que nos ajudam a contribuir e a melhorar na nossa qualidade de vida. A Bíblia fala de coisas perdidas dentro da casa, em Lucas 15:8, que nós falamos das dracmas perdidas, né? Caso não seja recuperada, outros valores podem se apoderar de nossa família, causando grandes prejuízos. Irmãos, se nós não colocarmos nossos valores cristãos dentro da nossa casa, você está perdendo totalmente o controle. Busca a Deus novamente. Vamos começar a colocar ordem de novo dentro da nossa casa. Uma vez que a gente perde isso e não restitui de novo, começa a entrar outros tipos de valores dentro da nossa casa. E aí é um problema e fica mais difícil para a gente conseguir tirar depois. Uma vez que o vício vem, é difícil tirar o vício, irmãos. Então vamos voltar ao primeiro amor. Trazer para dentro dos nossos lares os princípios e valores ditos pela palavra de Deus. Tudo bem? O Gilmar Vieira Chaves, ele escreveu assim: na família, aprende-se os primeiros valores, enquanto a criança está crescendo e se desenvolvendo, principalmente nos anos mais tenros, né? Os pais com mais intensidade e os irmãos mais velhos, de modo secundário, exercerão essa influência no aprendizado e a fixação dos valores nas crianças. No 3.2, buscando e mantendo os valores cristãos. A parábola da dracma perdida também nos traz à mente responsabilidade do compromisso com o que nos foi entregue de coisas que não podemos abrir mão. Uma vez que Deus te deu, ensinou aquilo, você aprendeu aquilo. Irmãos, tem coisa que a gente não pode abrir mão. É aquilo e acabou. Somos diferentes, sim. Amém, irmãos? Em Lucas 15:8 vai ter essa referência. Precisamos ser diligentes para manter a nossa casa iluminada pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, pois o mundanismo tem entrado nos lares através das novelas, internet e das redes sociais. O Jamie Camp, ele escrevendo sobre diversos desafios que ameaçam a estabilidade e a integridade da família no século 21, tá? Aí ele inclui: diante de um quadro como esse, pode-se antever que o futuro que se vislumbra para a família não é muito promissor. Aí, cabe aqui um alerta. Vamos lá ver?
jamais devemos nos esquecer de cultivar o amor e a afetividade, a cumplicidade, a intimidade e o diálogo, principalmente a comunhão com Deus dentro da nossa casa. É fundamental, meus irmãos. É fundamental não ficarmos totalmente perdidos aí nessas coisas mundanas e esquecer que a nossa família precisa de nossa atenção para que esses vícios não cheguem, né? O 3.3 vai dizer assim: a responsabilidade dos pais na transmissão dos valores. Olha aí, os pais têm como obrigação de ensinar esses valores para sua família, filhos, enfim. Nas mãos de pais responsáveis, crianças são educadas para serem cidadãos responsáveis. Quando os pais definem padrões de moralidade, olha lá, irmãos, e são modelos vivos desses padrões, os filhos crescem tendo diante de si não apenas conceitos, mas referenciais para a vida. Olha, como nós pais somos exemplos, os nossos filhos, eles vão ser pessoas boas, eles vão ter princípios e valores, eles já vão aprender do início. E a sua família já vai ser uma família abençoada, não é verdade? Então, voltando à leitura, quando os pais cobrem de atenção, irmãos, de carinho e disciplina, eles crescem equilibrados emocionalmente e saudáveis, né? O pastor Cláudio Duarte, ele também escreveu de novo: aquilo que um pai e uma mãe fazem tem mais impacto sobre os filhos do que qualquer palavra que lhe digam. É fundamental, portanto, que as ações dos pais sempre estejam alinhadas com as suas palavras. Lucas, por exemplo, destacou que Jesus ensinava, mas também fazia. O método do ensino mais utilizado pelos judeus era o treinamento prático. Quer dizer, irmãos, se o pai e a mãe é um grande exemplo para os filhos, você não vai ter problema. Às vezes não precisa nem falar. Só dele ver o seu exemplo e ver a sua prática no dia a dia, eles também vão copiar aquilo e vão praticar aquilo. E isso é muito bom quando temos exemplos cristãos dentro da nossa casa. Quando nós somos exemplos, irmãos, dentro da nossa família, os nossos filhos também vão ser exemplo e vai ter uma nova geração abençoada por Deus. Irmãos, então nós ensinamos que a parábola da dracma perdida nos faz lembrar da importância dos valores cristãos e nos estimula, irmãos, a procurá-los com diligência. Também nos traz à mente a responsabilidade do compromisso com que nos foi entregue de coisas que não podemos abrir mão. Olha que bênção, irmãos. Quanto fundamento, quanta coisa boa essa lição nos trouxe nesse dia. E a conclusão, né, para não ficar só na leitura. O inimigo deseja, irmãos, destruir a sociedade. Isso é fato, né? Então, para tanto, ele tem atacado ferozmente a base da sociedade, que é o quê, irmão? A nossa família, irmãos. A nossa família é a base da sociedade. Uma vez ele destruindo a nossa família, ele consegue destruir toda a sociedade. E como cristãos, precisamos, irmãos, permanecer firme na palavra de Deus, vigiando, orando, buscando orientações, lendo a Bíblia, né? Que é indispensável a ajuda do Espírito Santo no enfrentamento dos diversos desafios atuais. Olha aí, irmãos, quanta lição boa, quanto exemplo nós vamos ter, estamos tendo, que é bênção de Deus. Agora, irmãos, eu chamo a você a fechar os vossos olhos e a fazer comigo uma oração para que Deus venha dar sabedoria, entendimento, graça para essas pessoas que fazem programas de TV, programas na internet. Olha, nós estamos vendo tantas coisas em Facebook, Instagram. Irmãos, vamos ter sabedoria no que a gente assiste. Por exemplo, ninguém gosta de assistir um vídeo, por exemplo, que vai falar da escola dominical. São poucas pessoas. Não vou falar ninguém, mas são poucas pessoas, irmãos. Por exemplo, que está nos acompanhando agora.
Mas se é um programa de dar risada, falar palavrão, novela, outras coisas, parece que atrai mais esse povo. Então, irmãos, vamos orar para essas pessoas que estão fazendo trabalho, criando vídeos, criando propagandas, criando novelas. Até mesmo, irmãos, pessoas cristãs que estão criando vídeos aí para outros assistir, que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Ler Bíblia, instruir, isso é fundamental, que possamos fazer coisas que edificam a nossa família. Que possamos colocar na mente da nossa família que devemos assistir coisas que edificam e que não destrói. Então feche comigo seus olhos e vamos orar para que Deus possa dar sabedoria e inteligência para esse povo, esses criadores de vídeos, esses criadores de novelas, de propagandas, nas redes sociais, nas mídias e TVs. Vamos orar para que Deus possa abençoar esse povo e que possa ser transmitido para nós, através deles, coisas boas que vai edificar a nossa família. Amém? Oramos então. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez o Senhor tem nos proporcionado esse momento tão maravilhoso. Pai, que essa lição foi poderosa e que teve muitas coisas que irá nos ensinar, está nos ensinando a fazermos as coisas corretas, falando de princípios cristãos na nossa vida, na nossa família. E que possamos ter a sabedoria, Senhor, de apenas conectar a nossa família em coisas boas, usando as redes sociais e assistindo programas de TVs. Pai, apresentamos também que ao pedido da nossa oração desse dia, que o Senhor possa abençoar, Senhor, dar inteligência e muito mais sabedoria para esses criadores, Pai, de programas de TV, internet, redes sociais, enfim, que eles possam, Senhor, ser criadores, Pai, de coisas que edificam a nossa família, para que venha abençoar muito mais e que venha tirar, Senhor, essas coisas mundanas, Pai, e que eles aproveitam usando leis, Deus, para vir mudar a nossa mente. Mas, Senhor, que possamos manter firme, Pai, no que o Senhor nos ensinou. Alcance, Senhor, agora essas famílias através da nossa oração, através dessa lição, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, restituir lares, Pai, para que possa ter novamente a prática, Senhor, de cumprir os valores e princípios cristãos da palavra de Deus. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero te desejar um bom final de semana, uma boa semana maravilhosa e que até a próxima, se Deus quiser. Temos mais vídeos por aí. Vamos entrar na lição 8. Você não fique de fora. Nos ajude em nosso canal, se inscreva, dá um like, visite o nosso Instagram, siga-nos lá no Instagram e em nosso Facebook. Amém? Fique até a próxima. Um beijo, um forte abraço. Até mais, se Deus quiser.